Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e oração. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e também de compartilhá-lo com seus amigos, familiares e em seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado pelo apoio ao Ministério Minutos de Esperança. Que Deus continue abençoando você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de Juízes, capítulo 6, versos 12 e 13. Aqui nós lemos: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esse encontro acontece em um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo estava oprimido pelos midianitas. As colheitas eram destruídas, as famílias viviam com medo e a nação estava espiritualmente enfraquecida. Israel havia se afastado de Deus, mas agora sofria as consequências dessa distância. É nesse contexto que Gideão aparece escondido, malhando trigo no lagar, um lugar improvisado, tentando preservar o pouco que restava. Ele não se sente forte, nem corajoso e nem capaz. Ele se sente pequeno, confuso e frustrado. É nesse cenário de medo e escassez que o anjo do Senhor aparece e diz algo surpreendente: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Mas o que mais chama a atenção não é a saudação do anjo, e sim a resposta de Gideão. Ele não celebra, ele não se anima, ele faz uma pergunta que atravessa gerações. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Essa é uma das perguntas mais humanas da Bíblia. É a mesma pergunta que muitos fazem hoje. Se Deus é bom, por que existe tanta dor? Se Deus está conosco, por que sofremos perdas? Se Deus é poderoso, por que Ele permite o sofrimento? Gideão não está negando Deus, ele está tentando entender Deus. Ele lembra dos milagres do passado, da libertação do Egito, das histórias que ouviu desde criança e compara tudo isso com a realidade dura que está vivendo. Aos olhos dele, algo não faz sentido. E aqui aprendemos algo importante. Questionar não é o mesmo que abandonar a fé. Deus não repreende Gideão por sua pergunta. Pelo contrário, Deus continua a conversa. E isso nos ensina que Deus não se assusta com nossas dúvidas. Ele conhece o nosso coração. Biblicamente, o sofrimento não é prova da ausência de Deus, mas muitas vezes faz parte de um processo maior que não conseguimos enxergar no momento. Israel estava sofrendo não porque Deus havia deixado de ser bom, mas porque havia se afastado da fonte da vida. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Ele estava trabalhando em silêncio, preparando um libertador onde ninguém esperava. A resposta de Deus ao sofrimento nem sempre vem em explicações imediatas, mas em sua presença constante. O anjo não explica todos os porquês. Ele afirma algo mais profundo: o Senhor está com você. Isso muda tudo. A Bíblia nos ensina que a bondade de Deus não se mede pela ausência de problemas, mas pela certeza da sua presença no meio deles. Deus é bom não porque nunca sofremos, mas porque nunca sofremos sozinhos. Gideão achava que Deus havia abandonado o povo, mas naquele exato momento, Deus estava chamando Gideão para ser parte da resposta às próprias perguntas que ele fazia. Muitas vezes, Deus não apenas explica o sofrimento, Ele nos envolve em seu plano de restauração. Talvez hoje você esteja fazendo a mesma pergunta de Gideão. Talvez você esteja olhando para a sua história e pensando: se Deus está comigo, por que isso aconteceu? A Bíblia nos ensina que nem sempre entenderemos o porquê, mas sempre podemos confiar no quem. Deus continua sendo bom, Deus continua presente, Deus continua agindo, mesmo quando não percebemos. Se você quer hoje confiar em Deus
mesmo sem entender todas as respostas. Se você deseja entregar a Ele suas dúvidas, suas dores e seus questionamentos, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque mesmo sem compreendermos tudo, mesmo sem entendermos todas as coisas, mesmo sem termos as respostas que muitas vezes desejamos ter, o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua no controle da nossa vida. O Senhor continua dirigindo a nossa vida de maneira total e completa. O Senhor continua fazendo coisas que nós não entendemos e mesmo às vezes no silêncio o Senhor está agindo. Pai querido, às vezes temos perguntas que não temos respostas, mas não queremos fazer disso, Pai, motivo para negarmos a nossa fé, para negarmos a nossa confiança. Queremos, às vezes, apenas discutir, conversar, questionar, e isso é humano. Nos perdoe, Pai, se muitas vezes nos excedemos, mas aprendemos por essa história hoje que o Senhor, ao final, sempre tem algo maior e melhor para a nossa vida e de que muitas vezes o Senhor não nos responde no momento que queremos, mas o Senhor nos envolve nas respostas que o Senhor quer nos dar. O Senhor nos envolve no Teu plano de restauração, no Teu plano de bênção para a nossa vida. Então, Pai, que a Tua vontade se cumpra em nós. Esta é a oração que te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta oração, com esta reflexão, com esses momentos de comunhão, deixa abaixo aí os seus comentários, deixa os seus pedidos, deixa o seu like nesse vídeo também. Adquira ainda hoje o e-book Minutos de Esperança. E que Deus abençoe você e a sua família. E com a bênção dele, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.